Começando então a terceira parte da nossa série de vídeos sobre sites estáticos utilizando Vue.js. Lá no primeiro vídeo eu expliquei certinho como que vai funcionar o decorrer desse projeto. A gente vai fazer um site do zero, né, desde o começo até a parte do deploy. E no segundo vídeo eu expliquei as dependências e as coisas que a gente vai precisar instalar para começar a utilizar e começar a mexer no nosso projeto. Então eu expliquei certinho como que faz para instalar o Node, a gente vai utilizar o VS Code também, o Visual Studio Code como editor de código, e a gente instalou o Git também, instalou o CLI do Gridsom e inicializou um novo projeto numa pasta, certo? E essa pasta ela já está aqui pronta para a gente começar a mexer nela, para a gente começar já a codar, começar a experimentar, certo? Então, a partir daqui não tem segredo, a gente já vai começar até a meter a mão no código, certo? Então, eu vou trocar aqui para o VS Code e aqui a gente já pode ver uma estrutura do que é um projeto Node, né? Para quem já mexeu com Node.js e já montou aí um projeto, um servidor Node do zero, sabe que a estrutura é mais ou menos essa sempre, uma pasta Node módulos com as dependências e um package JSON que descreve quais dependências são elas para que a gente possa instalar elas num outro ambiente, certo? Então isso aqui é um padrão assim de qualquer projeto Node. Que é o primeiro uso do Node que a gente tem aqui dentro do projeto, né? Isso é necessário para a gente poder construir os nossos arquivos, poder utilizar novas dependências e também poder subir um servidor de teste aqui com o Hot Reload, né? Para a gente não precisar ficar atualizando a página, ele faz isso para nós. Então eu dou um Gridsom Develop, a gente viu isso no final do vídeo passado. Eu dou um Gridsom Develop aqui, ele vai compilar esses arquivos aqui, não fazer a build de fato, mas ele vai subir essa página para a gente dar uma olhada no localhost. Por padrão, ele coloca no localhost na porta 8080 e a gente já vai poder ver o nosso site rodando. Por enquanto ele não tem nada, né? Mas só para a gente ver que vai estar funcionando. Falando um pouco aqui já da estrutura de arquivos, o primeiro deles que vai ser importante para a gente entender é o Gridsom Config, certo? Aqui a gente vai colocar todas as configurações do nosso projeto que dizem respeito ao Gridsom e os seus módulos, e não necessariamente as outras dependências que a gente vai utilizar, certo? Então a gente vai utilizar aqui depois um loader de SVG, a gente vai precisar conectar com outras APIs externas, a gente vai ter um vídeo dedicado a isso. Todas as configurações que dizem respeito ao próprio Grid sobre seus módulos, a gente vai mexer nesse arquivo aqui, certo? O Grid sobre Server a gente não vai ver por enquanto, não é um arquivo que eu também uso no dia a dia, não é tão importante assim para a maioria das coisas que a gente vai precisar fazer. O Purge CSS é a mesma coisa, tanto que ele já vem configurado aqui para nós, certo? E o próximo arquivo que a gente vai ver, ele está aqui na pasta Source. E é nessa pasta que a gente mantém todos os arquivos do nosso código, tá? Todos os componentes, todas as páginas, enfim, ele fica tudo aqui. E um arquivo que está nessa pasta raiz é um main.js, certo? E nesse arquivo aqui a gente vai fazer a requisição e declarar todas as dependências que a gente precisa, que não estão relacionadas ao Gridsom em si, mas ao Vue e ao JavaScript em geral, certo? Então a gente declara e coloca tudo aqui. De repente a gente vai instalar algum pacote de fontes, um pacote de ícones, a gente vai instalar um Axios, sei lá, para a gente fazer uma consulta GraphQL, a gente vai utilizar de repente o Vuex. Eu acho que vai ser bem importante na parte onde a gente vai falar sobre o Vue em si, sobre a reatividade, sobre a parte mais dinâmica. A gente vai usar Vuex, para quem já conhece Vue já vai saber o que é. E a gente declara tudo isso aqui, certo? Esse arquivo vai ser bem importante e se o projeto quebrar por algum motivo aí, que o projeto não estiver funcionando, existe uma grande chance que o problema está nesse arquivo, tá? Ao menos isso aconteceu comigo algumas vezes no começo, certo? Então aqui a gente já tem um projeto rodando no localhost, tá? Ele subiu aqui, compilado com sucesso em tantos milissegundos. E eu vou trocar aqui para o navegador para a gente dar uma olhada. E aqui não tem nada, né? O nosso HTML, por enquanto, não tem CSS, não tem nada.
mas o nosso servidor web aqui local já está rodando aqui no localhost 8080. E quando a gente faz uma modificação, ele vai atualizar automaticamente aqui, né? Então, aonde que está esse HTML? Esse HTML que a gente está exibindo aqui. Ele está numa pasta chamada Pages, certo? E dentro dessa pasta não tem um arquivo HTML. A gente tem um arquivo Vue, certo? E um arquivo Vue, porque o Gridsom ele dá essa facilidade para nós. Cada arquivo que a gente cria nessa página, se a gente criar aqui, por exemplo, um sobre.vue, isso aqui é um componente Vue, ele vai seguir a estrutura de um arquivo Vue comum e ele vai gerar uma rota, vai gerar uma página nova no nosso site para cada arquivo que está aqui. Então ele faz isso automático para nós, a gente não precisa configurar roteador, não precisa configurar nada disso, ele faz isso para nós aqui, certo? Então aqui eu já vou estar colocando uma estrutura básica, que é o que está aqui também, é uma estrutura que tem todo o componente Vue, toda a página, todo arquivo, que é começando com uma tag template. A tag template é onde vai ter o próprio HTML, aqui a gente não vai ter praticamente nada de JavaScript, o conteúdo da nossa página em si. Então eu vou botar aqui uma tag main, lembrando que dentro da tag template a gente só pode ter uma tag HTML, certo? Para separar certinho, o Vue acaba funcionando dessa forma. Eu vou botar uma tag main aqui, vou botar um H1, eu vou botar aqui sobre. Vou salvar. E ele compilou aqui e ele achou um novo arquivo e gerou uma nova rota. O que isso quer dizer? Quando eu vim aqui e digitar localhost 8080 barra sobre, ele vai abrir uma nova página. Ó, sobre. Ele mostrou um HTML diferente, que é com base no que a gente tem aqui no VS Code, certo? Então, vou voltar aqui para a página inicial dele. E vou voltar para o VS Code para a gente continuar vendo como que funciona a estrutura de um arquivo Vue. Tem outras coisas que a gente pode adicionar aqui. O próximo é uma tag style, certo? Uma tag style, aqui dentro a gente coloca CSS, certo? Mas, como a gente vai estar utilizando um framework CSS, que aqui no nosso caso é o Tailwind, a gente deve evitar ao máximo utilizar essa tag, certo? Então, vamos omitir ela por enquanto. A gente só vai usar ela se estritamente necessário. Vamos tentar utilizar o Tailwind para tudo, ele é bem completo. E depois a gente vai explicar certinho como é que funciona ele. E a outra tag que a gente pode colocar aqui dentro, que agora essa é bem importante, a gente vai utilizar bastante, é a tag script, certo? E se você tiver o Vitor instalado aí, ele já vai gerar essa tag aqui para você automático no VS Code. Essa tag script, a gente coloca algumas propriedades que esse arquivo vai precisar ter, certo? Então, dentro dessa tag script a gente coloca um export default aqui, que é as coisas que ele vai enviar para o Gridsom para que ele possa montar essa página. E aqui dentro a gente pode, de repente, ter algum outro componente Vue que a gente quer usar aqui dentro. A gente pode declarar propriedades dinâmicas para a gente estar utilizando. A gente pode declarar funções, a gente vai utilizar JavaScript aqui dentro, certo? Então a gente vai estar utilizando bastante essa tag script, e depois eu vou mostrar certinho como que ela funciona melhor, certo? Por agora, essa é a estrutura básica de um arquivo Vue. É uma tag template com apenas uma tag HTML dentro. Pode ser o que você quiser, pode ser um div, pode ser um section, pode ser um article, pode ser um UL, pode ser o que você quiser. Até porque não é só páginas que a gente cria, certo? A gente tem outros tipos de arquivo Vue que a gente vai utilizar. O primeiro que a gente vai ver aqui é os componentes, certo? Então é importante que a gente separe isso, porque o Gridsom entende essa nomenclatura, certo? Então a gente separando o que é página, que daí ele vai gerar uma rota para cada um disso aqui, e os componentes são os outros arquivos que a gente não vai gerar rotas que levam para eles, mas a gente vai usar eles em outras páginas. Então quando o nosso arquivo Vue das páginas começa a ficar muito longo,
a gente vê que a gente precisa começar a separar em componentes. Então eu vou criar um componente aqui chamado header, header.view. E aqui no header eu vou colocar um template e vou salvar. Ele não vai gerar uma rota localhost 8080/header, porque isso aqui é um componente, não é uma página, certo? E então os componentes servem para isso, para a gente modularizar o nosso projeto Vue. É o chamado Single File Components, né? Então a gente tem um header, a gente tem um footer, a gente tem um banner, a gente tem um botão, uma lista de cards, alguma coisa assim. A gente separa tudo isso em componentes, certo? Para o nosso projeto ficar mais abstraído, para o nosso projeto ficar mais organizado, certo? Então o Gridsom entende essa nomenclatura que ele separa para nós e depois a gente vai codar aqui um header para a gente ver como é que funciona. E existe ainda outros dois tipos, mas aqui a gente só vai ver um, que é o primeiro é o layout. Então a gente cria uma pasta layouts. E essa pasta aqui é importante que ele não vai gerar uma rota para isso aqui também, mas isso aqui também não é exatamente um componente. O que é o layout? Eu vou criar aqui no componente antes um novo arquivo chamado footer, certo? A gente está fazendo um site. Então o site normalmente tem um header e um footer, né? Um cabeçalho e um rodapé. E eu vou criar aqui uma tag template também. Vou salvar e aqui no layouts eu vou criar um novo arquivo view. Vou colocar um default.view, certo? E aqui dentro mesma coisa, isso aqui também é um arquivo view, então ele vai seguir também esse modelo aqui. Isso aqui é um template. E aqui embaixo eu já vou puxar nossa tag script e eu vou fazer uma importação aqui já. Seguindo o modelo um modelo mais recente aí do ECMAScript, né, do JavaScript, eu vou usar a tag import, não vou usar o require. Então eu vou dar um import header from, aí aqui eu passo a pasta onde está o meu header, certo? Então ele está na pasta py, na subpasta componentes. Eu vou dar 2 pontos components, aqui ele já puxa para nós automático header, certo? Eu vou fazer a mesma coisa pro footer. Não posso ter 2 componentes com o mesmo nome, né? Aqui a gente já tem 2 componentes importados, mas o Vue não vai saber o Gridsom também não vai saber que a gente quer usar esses componentes no nosso HTML. Então eu tenho que declarar aqui no export default que a gente tem componentes que a gente precisa usar, certo? Então eu vou colocar sempre dentro do export default, colocar objetos. O próprio export default é um objeto, né? Ele é um objeto JavaScript. E aqui dentro a gente vai colocar objetos separados por vírgula. E esses objetos também a gente vai colocar atributos aqui desse objeto, e esses atributos também são objetos, certo? O primeiro que a gente vai ver aqui é o components, onde a gente declara os componentes que a gente quer usar, também separados por vírgula, certo? Então aqui eu vou dar um salvar, e aqui dentro eu vou colocar um main, e dentro desse main eu vou colocar um header, vou colocar um slot, eu já vou explicar o que ele significa, e vou colocar um footer, certo? E esse aqui é o nosso layout padrão. Então ele não é uma página, mas ele também não é um componente. Ele é um tipo especial de componente feito para a gente organizar componentes que a gente vai organizar conjuntos de componentes que a gente vai usar mais de uma vez. Então, por exemplo, num site, todas as páginas vão ter um header e um footer, certo? Então a gente cria um layout com esses componentes para a gente não precisar ficar importando o header e o footer em todas as páginas. A gente só importa o layout, certo? Então aqui no index eu vou vir aqui no script e vou importar import default, né? É o nome do nosso layout, mas o nome do componente em si pode ser o que você quiser. Importante é que o arquivo seja um só. Então eu vou dar 2 pontos para ele ir para a página de cima. Layouts default. Vou dar um components. E aqui dentro eu vou colocar o default. E aí aqui
ao invés da gente ter um main com o nosso conteúdo, eu vou ter o meu default, certo? Então, para eu não precisar importar o header e o footer a cada arquivo de página que a gente fizer, eu importo ele só uma vez no layout, certo? Nota que agora o próprio default é o nosso componente raiz aqui. Por quê? Todo componente que eu colocar aqui, ele vai identificar que ele vai colocar dentro desse slot, certo? Então é para isso que serve o slot. Quando a gente quando a gente está usando um componente, tudo que a gente colocar dentro do componente vai vir aqui dentro do slot. A gente pode ter vários slots também, depois eu vou mostrar como é que isso funciona. Então vamos só escrever alguma coisa aqui no header. Vou botar aqui uma tag header, né? É importante. E vou escrever aqui um H2 aqui, header. Não vou mexer em CSS ainda, não vou fazer nada disso. É só para a gente visualizar ali no HTML como que funciona. E vou colocar aqui um H2 também, footer. Agora, aqui no index, a gente não tem a importação do header, do footer. A gente não escreveu eles, a gente não declarou aqui eles, mas eles estão declarados no nosso layout. E o layout, por sua vez, está declarado aqui. Então vamos ver como é que está funcionando isso lá no nosso navegador. Ele está mostrando os três. Ele está mostrando o header, que está em cima, o footer, que está embaixo, e o que está dentro do slot, que ali é o blank, né? Que está aqui no meio, ó. Ele está dentro do nosso componente default. E então está funcionando certinho. Esse é o modelo básico que a gente costuma usar de layouts, componentes e páginas, tá? Página, resumindo então, página é tudo que vai se tornar uma rota. Os componentes são os módulos, né, dos códigos que a gente vai precisar, dos módulos da nossa página, para não ficar muito longo o código da nossa página principal. E o layout é um conjunto de componentes que a gente vai precisar usar em mais de uma página, para a gente também não precisar ficar digitando e importando eles diversas vezes. A gente tem os layouts. E aqui na documentação do Gridson, ele tem uma seção aqui, layouts, onde ele mostra para a gente como que a gente faz para a gente não precisar nem ficar importando um layout. Ele fica de forma global, que a gente possa usar em qualquer página, certo? E a gente faz isso utilizando o main.js, certo? Então, voltando lá para o VS Code, para a gente mexer nisso, quando a gente vem aqui no main.js, a gente pode dar aqui um import daquele layout, mesmo esquema. Import default from. Aí aqui a gente já está na pasta raiz, né? Layouts. Default.view. E aqui dentro, aqui dentro do export default function, a gente vai colocar um view.component. Vai dar um nome para ele, vou botar default aqui. E vou colocar a variável, né, que eu declarei aqui em cima, declarei como essa variável aqui. Vou colocar ela aqui, vou salvar e a partir daqui eu nem preciso mais declarar o nosso componente default, certo? Então eu posso tirar daqui e ele ainda assim vai conseguir ler. Ou ao menos deveria, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tá funcionando. Eu não preciso mais nem declarar o nosso layout, já fica aqui de forma global. Dependendo da sua necessidade, isso pode ser interessante fazer, mas o básico da estrutura de pastas do Gridson é isso. Ficou um vídeo que eu acredito que ficou bastante completo para a gente poder entender o que é cada coisa aqui dentro. A partir daqui, a gente já consegue ver a parte de CSS. Então, no próximo vídeo já vou estar falando sobre Tailwind, já vou estar falando sobre um pouco mais a fundo de como que a gente faz esse site. E a gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre os outros paradigmas que a gente pode quebrar utilizando o Tailwind. Vai ser uma parte um pouco difícil de explicar, mas uma parte bem legal. Depois que a gente começa a usar bastante o Tailwind, as coisas ficam bem fáceis para a gente fazer o
o design que a gente quiser, né? Então, como esse vídeo já ficou bem longo, eu vou estar parando por aqui. Vou deixar para explicar o resto no próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, tá? Deixa um like, recomenda esse vídeo para outras pessoas que podem estar interessadas em aprender sobre desenvolvimento de sites, mais especificamente com o Vue.js. O próximo vídeo já vai estar saindo em seguida e fica ligado aí para receber ele assim que ele sair. Beleza? Um abraço e até a próxima.